Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, ó Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós queremos amém. Amém, meus irmãos? Amém. Saudações, meus irmãos. Saudações, meus irmãos. Glória ao Senhor Jesus. Vamos sentar. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Vamos ler. Lucas capítulo 1. Vamos começar concretamente do versículo 26. Versículo 26. Diz a Bíblia: No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome dela era Maria. O anjo veio aonde ela estava e disse: Alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Mas ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar por que saudação seria essa. Então o anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois encontraste favor, graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: Como isso poderá acontecer se não conheço na intimidade homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será santo e se chamará Filho de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Feche seus olhos aí no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Senhor, nós novamente oramos a Ti. Pedimos ao Teu Espírito para que Ele venha novamente a estar conosco. E nós sabemos que somente o Teu Espírito consegue ter poder para poder mover-se e salvar os homens. Glória do Pai, da glória do Filho e do Espírito Santo. Consuma a sua obra em nós. Diz a Bíblia que o Senhor irá terminar esta obra. O Senhor irá terminar esta obra. O Senhor irá terminar esta obra que foi iniciada um dia. Agora ela está pela metade. Queremos com que ela seja terminada. Queremos com que ela seja cumprida na plenitude. Como Davi disse: Ficarei satisfeito quando eu for a ver a sua vontade satisfeita em mim. Ficarei satisfeito, feliz, quando eu for a ver a sua vontade satisfeita, completada em mim. Deus, falta o teu Espírito. No nome de Jesus, Espírito Santo, é o Senhor quem falta no meio de cada homem e de cada mulher que aqui está nessa mesma manhã. Glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos amém. Amém, meus irmãos? Amém. Eu quero falar hoje continuamente sobre o poder do Espírito Santo, parte 2. Amém? Amém. Eu posso ouvir um amém, meus irmãos? Amém. Vocês não estão felizes com isso? Não, nós estivemos aqui na quinta-feira, tivemos uma noite maravilhosa. Amém, meus irmãos? Amém. Quem esteve cá na quinta-feira realmente pode ser um testemunho ocular do que tem vindo cá acontecer. E sabem de uma coisa? É uma necessidade com que todo homem conheça o Espírito Santo. E é isso que eu quero dar continuidade falando hoje. Me escutem. Um dia o Senhor Deus, Ele quando olhou para a humanidade em um certo tempo no passado, Ele disse as seguintes palavras: O meu povo sofre e sofre por falta de conhecimento. Amém, meus irmãos? Amém. Ele disse um dia que o povo sofre por falta do... Hoje, nos meus dias, eu direi que o povo está a sofrer por não conhecer o poder do Espírito Santo.
Eu tenho a certeza absoluta que a maior parte das coisas que vocês estão a levantar como dificuldades, o Espírito Santo, segundo a missão que foi dada por nosso Senhor Jesus, ele veio cumprir. E nós estamos a ver pessoas que atualmente estão a mostrar uma série de sofrimentos e de dificuldades. Jesus disse que quando o Espírito vier, guiará o homem a toda a verdade. E nós estamos a sofrer por causa da questão do engano. Jesus disse que o Espírito virá e ensinará as palavras que ele ouviu dele próprio. Nós estamos a falar de pessoas que atualmente ainda se encontram a sendo enganadas, a viverem uma vida completamente controlada por demônios. Não é falta de conhecimento. Nós fomos bastante enriquecidos pelo conhecimento. E você sabe disso. A maior parte dos cristãos atualmente conhecem as Sagradas Escrituras. Como falei na quinta-feira, muita gente conhece as Escrituras ao pé da letra. Não conhece o poder. Essa é a realidade. O poder não tem sido conhecido, o poder do Espírito Santo. Mas o que está escrito naquele livro, as pessoas sabem. As pessoas decoram. E eu falava na quinta-feira sobre nós termos atualmente cristãos sem poder do Espírito Santo sobre as suas próprias vidas. E nós nos consideramos cristãos. Cristão significa pequenos cristos. Mas eu acredito que nós não podemos ainda ser chamados de pequenos cristos. Porque a Bíblia diz que Jesus, ela cheia de verdade, mas também era cheio do Espírito Santo. Se você não está cheio do Espírito Santo ainda, você não é um pequeno Cristo. Você ainda não é um cristão pela plenitude. Falta algo em vós. Falta algo materializar-se no meio da igreja atualmente. E eu sinto uma grande necessidade e encorajado a falar com vós sobre o poder do Espírito Santo. Repito, antes que eu avance, temos muitos cristãos sofrendo. Temos muitos cristãos, inclusive agora, nesse momento, levantando questões que o Espírito Santo resolve em sua missão em vir à Terra. O povo sofre por não conhecer o poder do Espírito Santo. Aleluia, meus irmãos. É por isso que eu falo convosco hoje sobre a parte 2 do poder do Espírito Santo. Vocês leram comigo agora uma passagem do livro de Lucas, capítulo 1. Fala sobre Maria. Fala sobre Maria. Diz a Bíblia que ela foi visitada por um anjo. Quando eu lia os versículos 26 até o versículo 33, eu só me fazia uma questão. Olhe para mim, cristão. O tema Espírito Santo é um dos temas que eu não preciso de falar lendo o caderno. É um dos temas que eu preciso falar de forma mais aberta convosco. Quando eu li a Bíblia, porque não somos nós que falamos, diz a Bíblia, é o Espírito quem fala. Agora, quando eu li a Bíblia no livro de Lucas, que nós lemos agora, do versículo 26 ao versículo 33, eu só me fazia uma questão. Maria ficaria grávida. Ela ficaria grávida e teria um filho. E o filho seria grande. Eu só me perguntava assim, como? Maria é uma menina. Era uma menina virgem. Ela não conhecia nenhum homem. Ainda era uma adolescente. E as palavras vieram. Você vai engravidar. Você vai conceber. E vai ter um filho, ao qual se chamará Filho de Deus. Filho do Altíssimo. E a minha questão era, como? Parecia a minha primeira vez a ler essa passagem. Eu me perguntava, como ela vai ficar grávida? Ela é uma menina, ela é uma virgem, ela simplesmente é uma adolescente. Mas quando eu cheguei no versículo 34, eu vi que realmente Maria fez aquela questão. Maria realmente perguntou ao anjo, como tudo isso virá a acontecer? Eu sou menina, eu ainda sou virgem. Mas agora me escuta, a palavra como, entre aspas, como, ela sugere uma questão sobre a possibilidade, escute-me nisso, a palavra como, ela sugere uma questão sobre a possibilidade de algo inesperado e imprevisível acontecer. Quando alguém pergunta como isso vai acontecer, ela está a perguntar quais são os mecanismos, qual é a possibilidade disso acontecer, porque é uma coisa que não se espera, é algo que realmente não tem como acontecer. Como isso vai acontecer? É isso que a palavra como ela significa. Mas não só foi Maria a qual levantou essa questão do como. Eu quero falar sobre o poder do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Apenas me acompanhem. Nos dias de Ezequiel, o povo
ergueu o mesmo questionamento que Maria ergueu em seus dias. O povo nos dias de Ezequiel foi até o profeta dizendo o seguinte, e foi Deus quem falou isso. Deus disse o seguinte, profeta, fique de pé agora e me ouça. O povo, ele diz o seguinte, nossos ossos secaram, nossa esperança, ela morreu, estamos aniquilados. Como nós tornaremos a viver? Ezequiel 37, versículo 11. Como nós tornaremos a viver novamente? Eles estavam levantando novamente a palavra, a questão como é possível. Como isso vai ser possível? Como é possível nós voltarmos a viver, sendo que nós já nos encontramos como ossos secos? Já estamos sem esperança. Como é possível acontecer que nós voltemos a viver antigamente? Mas deixa-me eu compactar isso para você. Assim como Maria levantou uma questão, como é possível eu engravidar, sendo que eu sou uma menina e sou virgem? Assim como o povo, no dia de Ezequiel, também perguntou, como é possível voltarmos a viver nós? Como poderemos continuar nós? Como é que nós voltaremos a ser homens vivos, sendo que nós já somos como ossos secos? Atualmente, há muitos homens, incluindo cristãos, que quando ouvem-nos a falar sobre salvação, quando nos ouvem falar sobre regeneração, restauração de vida, nos ouvem falar sobre paz, de alegria, olhando para seus próprios estados, eles dizem o seguinte, como é possível, irmão Jacinto, olhando para o nosso estado atual hoje, como é possível nós conhecermos a salvação, conhecermos a alegria, uma nova vida, dado que nós estamos em uma situação como daqueles homens do tempo de Ezequiel, somos como ossos secos. Como nós vamos conseguir? Como é que nós vamos realmente poder conseguir? E eu penso que é aqui onde começam as maiores questões que a maior parte dos homens na face da terra eles têm levantado. Como é que vai ser possível? Como é que vai ser possível um homem que está agora nos vícios drogado? Está me ouvir isso? Quando eu prego isso sempre aos jovens, eles me perguntam, será que é possível? É possível eu, um homem viciado dessa forma que eu sou viciado, eu me tornar um homem de Deus? É possível. Como isso é possível? Qual é o mecanismo? Qual é a possibilidade disso poder acontecer? Alguns, quando eu falo com eles sobre servir a Deus, dizem, não é possível. Como? Como isso vai poder acontecer comigo? Alguns estão agora padecendo, possivelmente nas mãos dos demônios. Eu vos falo sobre uma nova vida, uma nova criação, com a mentalidade que você tem, com a mente maliciosa que você carrega, com o coração tão endurecido que você carrega. Você às vezes pergunta-me isso. Como é possível? Assim como Maria perguntou. Mas vocês leram comigo aí há pouco tempo. Qual foi a resposta do anjo? Podem ler comigo agora qual foi a resposta do anjo? Versículo 35, o que diz a Bíblia? O Espírito Santo virá sobre quem? Lucas, meus irmãos, 1,35, o que diz a Bíblia? O Espírito Santo virá sobre... E o poder do Altíssimo te cobrirá. Olhe para mim. A resposta do anjo para Maria, para o questionamento como? Estava bem ali na frente dela. O Espírito Santo virá sobre ti, menina. O Espírito Santo virá sobre ti e você vai conceber. Algo miraculoso vai acontecer. Era algo que não poderia acontecer do ponto de vista humano. Era inesperado, era imprevisível acontecer que uma menina, ela concebesse, tivesse grávida, sem conhecer nenhum homem. Era a razão pela qual que muitos, naquele tempo, inclusive o próprio noivo dela, pensou o seguinte, você possivelmente pode ter se envolvido, você possivelmente pode ter traído. Muita gente pensou nisso. E até hoje há judeus que acreditam que Jesus nasceu de um adultério, porque não cabe na mente das pessoas, não cabe na mente daquelas pessoas que é possível uma menina ter concebido. Mas a resposta está bem na nossa frente, meus amados irmãos. O Espírito Santo virá sobre ti. O nascimento virginal do nosso Senhor Jesus Cristo seria obra do Espírito Santo, não seria obra de nenhum homem. Seria obra do Espírito Santo. Você já imaginou isso? Pensa comigo em quão impossível isso é. Você realmente pegar alguém que diga o seguinte, olha, eu ainda não tive nenhum envolvimento. Olha, você está grávida a partir de agora. O Espírito Santo cobriu aquela menina.
O Espírito Santo, pelo poder dele, cobriu ela. Mas agora, vocês lembram que eu falei para vocês sobre o tempo de Ezequiel? Quando o povo reclamava, dizendo o seguinte: nós não temos mais cura, nossas situações estão mais péssimas, nossas situações estão muito acabadas. Abram comigo agora o livro de Ezequiel, que eu pedi que vocês abrissem, 37. Você verá a resposta que o Senhor Deus deu aí. Vamos lá, Ezequiel 37, versículo, concretamente o versículo 12. Vamos começar o versículo 13. Diz a Bíblia assim. 12 mesmo, vamos lá. Portanto, profetiza e diz-lhes assim. Assim diz o Senhor: eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas e vos trarei de volta à terra de Israel, ó meu povo. Versículo 14, o que diz a Bíblia? E porei e colocarei o meu espírito, derramarei meu espírito dentro de cada um de vós e vivereis. Amém, meus irmãos? O próprio Deus está dizendo o seguinte para ossos secos. Olhe para mim isso. Escute como é que isso realmente é forte. O próprio Deus está a olhar para pessoas que falam de suas condições serem de ossos secos. Ossos bastante sequíssimos. Ele está dizendo o seguinte: eu vou abrir as vossas sepulturas, vos tirarei de lá e vos trarei novamente para a terra, a qual prometi vos dar. E eu derramarei o meu espírito sobre cada um de vós e vivereis. Do ponto de vista racional e humano, é possível um osso voltar a viver? Do ponto de vista humano, é possível alguém que é um osso já não tem mais carne nele, voltar a viver? Há quem diga o seguinte: não, mas é o que eu vim tratar convosco hoje. No poder do Espírito Santo, Deus disse que se o Espírito entrasse neles, eles viveriam. Se o Espírito entrasse dentro daquelas pessoas, eles viveriam. Aqui está, na verdade, o poder que o Espírito Santo tem. Uma parte de nós estamos aqui nesse lugar, temos nossas vidas completamente arruinadas e destruídas, vergonhosas. E até no momento em que você vem à igreja, você realmente só conhece a palavra, você só ouve falar. Você só ouve falar sobre o novo nascimento. Alguns até foram batizados nas águas, isso é muito bom. Mas ainda não puderam experimentar algo que vá além daquilo que eles puderam fazer fisicamente, que é o batismo nas águas. Eu estou falando agora sobre transformar o íntimo daquele homem. Fazer esse homem que dentro dele não tem vida. Esse homem que dentro dele é um homem morto, é uma mulher morta. É uma mulher completamente dominada pelos espíritos, pelos demônios. E agora, quando o Espírito Santo vem, entra sobre aquela pessoa, o poder dele começa a ser visto. Aquele que está morto vive. Os ossos sequíssimos começam a ressuscitar e ficam de pé. Eu quero vos dizer isso. O Espírito Santo está por detrás de todo o êxito que vocês veem no passado, que vê nos dias passados, desde Gênesis. Desde Gênesis, o Espírito Santo, ele é um executador das declarações do Altíssimo. Ele é quem vai, na sua personificação, ele vai naquilo que são as declarações do Eterno, da vida. Ele transmite vida àquilo que está morto. Ele torna em luz aquilo que está em trevas. Ele está por detrás dos êxitos poderosos, dos atos poderosos dos apóstolos. O Senhor Espírito Santo está por detrás de todos os êxitos. Quando você viu aqueles santos apóstolos, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, eles a falarem, a fazerem coisas extraordinárias, não era por eles próprios. Diz a minha Bíblia que era no poder do Espírito Santo que eles faziam tudo aquilo. Era no poder que o Espírito entrava dentro deles. Eles conseguiam ser e conseguiam tornar-se algo forte. Atualmente eu tenho que vos enfatizar isso. O Espírito Santo é responsável em fazer promessas bíblicas ganharem vida. Sem o Espírito Santo, você pode ler de Gênesis a Apocalipse, todas as escrituras, letra a letra. Se não tiver o Espírito perto de si, elas não ganharão vida.
Você pode, inclusive, ter promessas boas, profecias boas, mas não se materializam nenhuma dessas profecias e promessas se não tiver perto quem? O Espírito. Aquele quem faz acontecer, aquele quem executa, aquele quem materializa as coisas que se encontram mortas. A Bíblia fala que houve uma mulher chamada Sara. Ela era idosa, estéril, mas recebeu poder e concebeu um filho na sua velhice. Hebreus 11:11. Uma mulher que era estéril, uma mulher que era idosa, velha. Você está a imaginar isso? Uma mulher que não tinha mais, ela havia chegado já na sua menopausa, ela já não mais conseguia engravidar. Ela era velha e era estéril, eram 2 graves problemas. Mas diz a minha Bíblia, recebeu poder. Amém, meus irmãos? Ela recebeu poder e concebeu um filho. E há quem pode me dizer que não? Como é que isso aconteceu? Diz a Bíblia, era uma mulher estéril, era uma mulher idosa. Como é que ela conseguiu conceber? O poder veio sobre ela. O poder, e segundo a Bíblia, só há um poder. Em todas as Sagradas Escrituras, não tem 2 poderes, tem um só poder, o poder do Espírito Santo. Ao mesmo que o Senhor Jesus Cristo disse aos apóstolos, recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito. O poder vem sobre o homem quando o Espírito vem. Quando o Espírito não vem, não há poder. E eu tristemente falo sobre uma era em que nós estamos a nos apegar bastante de forma litúrgicas às Sagradas Escrituras. Nada mal, nada mal. Eu sou um grande amante das Escrituras, mas também sou quem diz o seguinte, não consiste apenas em palavras, mas em demonstração de poder. Amém, meus irmãos? Eu sou quem realmente crê nisso. Não consiste apenas em termos palavras persuasivas, não. Nós temos como atestar, temos como provar de um poder sobrenatural em nossos corpos. Talvez você nunca pode ter experimentado um poder sobrenatural sobre o teu corpo. Eu falei sobre condições de pessoas que estavam numa certa situação. Como é que eles conseguiriam? Uma mulher que era virgem e era uma menina. Como é que ela conseguiria engravidar? Todas as pessoas estavam num estado de impossibilidades. Eles estavam num estado de impossibilidade, em estado inerte, em um estado de incapazes de fazer algo. A palavra poder significa capacidade de fazer algo. Capacidade de realizar algo. Sara recebeu poder, concebeu. Eu estou falando consigo nessa manhã, meu irmão. Se o Espírito entrar no teu corpo morto e inerte, teu corpo que é completamente mole, teu corpo completamente controlado por demônios, ele ganhará vida. Seu Espírito, porque em tudo quanto ele entrou, quanto é canto, tudo quanto é corpo que o Espírito, ele entrou dentro, ganhou vida. Os ossos secos ganharam vida. Os ossos secos ganharam vida. Uma mulher idosa, ela teve poder para conceber. Uma menina, ela conseguiu inclusive ter um nascimento, uma gravidez pura, uma gravidez milagrosa no poder do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Nessa manhã, eu preciso vos falar sobre a grande supremacia que até agora a maior parte dos cristãos não conhecem. Um poder que reverte. Se eu vos contar isso de forma bastante, vamos dizer, espiritual. Nenhum homem nasce com dons. Eu não nasci com dons. Eu não nasci pregando. Não nasci sabendo pregar e não sei pregar. Eu não nasci, meus amados irmãos, tendo algum tipo de virtude em mim. Vocês são testemunhas oculares do que eu tenho falado convosco, que eu não sou nada. Mas eu perguntaria a vocês, o que aconteceu? O Espírito Santo é quem deu. Ele é quem deu, ele realmente é quem fez o trabalho, ele é quem realmente entrou num corpo e tornou aquele corpo ganhar vida. Atualmente, a maior parte das pessoas tem ignorado bastante a questão do Espírito Santo sobre as suas próprias vidas, pelo único fato de dizerem o seguinte, olha, eu consigo, vamos dizer, vir à igreja ao menos, e quem sabe, até para nós que somos evangelistas, desde que eu tiro algum demônio, eu já vos disse de forma bem clara, tirar demônio não é significado de ser batizado com o Espírito Santo, segundo as Escrituras. Não é sinal.
Não é sinal de ter o Espírito Santo quem tira demônios. Não é sinal de que a pessoa tem o Espírito Santo sobre a sua própria vida. Não é sinal. Lembra que nós falamos aqui na quinta-feira? Não voltarei a estar sobre isso. Mas agora eu pergunto assim, vocês não costumam ver no nosso meio cristãos mortos? Não costumam haver mulheres e homens que se encontram muito secos? Eles não têm vida espiritual neles. Eles não têm nenhuma virtude partindo do seu próprio íntimo. Eles são ossos secos. Eles nem podem produzir nenhum fruto bom da parte de Deus dentro deles, porque eles já são secos. Ainda precisam de um Espírito que dá vida. E esse Espírito, segundo a Bíblia, é o Espírito Santo. É somente o Espírito Santo. E vejam só uma coisa interessante. O Espírito Santo ele é a resposta para aquilo que é a maior necessidade que o homem hoje em dia precisa. Quantos homens procuram hoje convicção? A Bíblia diz que o Espírito Santo trará convicção aos homens. Quantos homens querem ter convicção, querem ter certeza? Até agora você até lê a Bíblia, você até vem aqui à frente ora, mas te falta uma coisa, convicção. Você não tem convicção de nada. Você não sente convicção de nada do que você faz espiritualmente, não há convicção. Você até vem aqui à frente e diz o seguinte: Senhor, eu te entrego a minha vida, mas não tem convicção no teu coração. Você não está convicta disso. O Espírito Santo, diz a Bíblia, ele traz convicção, ele traz certeza. Não só o Espírito Santo, ele traz consolo. Nós temos visto muita gente atualmente a viverem atribuladas. São choros, são perturbações que todo instante acumulam-se no coração dos homens, das pessoas. Elas querem algo. Eles querem algo que chama-se consolação. E o único ser capaz de dar essa consolação é o Espírito. O Espírito também ele tem a verdade, uma verdade plena. Quantos homens estão aqui e mulheres estão aqui até quando oram em casa dizem: Senhor, eu quero a verdade. Você não vai encontrar a verdade, meu amado irmão, em suas próprias leituras isoladas. Aí não há verdade nenhuma. Não existe nenhuma verdade. Você pode ter palavras. Você pode ter, inclusive, palavras corretas. Mas se elas não te salvam, é porque estão mortas. Mesmo que sejam palavras verdadeiras, estão mortas nas suas mãos. Falta algo. Falta o Espírito que pode dar verdade plena e que salva o homem. Uma verdade que foi incendiada. Uma verdade que ganha poder de libertação. Não é que temos ouvido falar atualmente? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Quantos cristãos hoje em dia dizem que conhecem a verdade? Você foi liberto depois disso? Não conhece o poder. Ainda conhecendo a tal verdade que você diz que conhece, não há libertação em si. Isso que você tem é apenas palha. Não tem nenhum poder sobre ti isso. Amém, meus irmãos? Amém. Não tem nenhum poder. Não há nenhum poder nisso que você possui. Porque falta um ser responsável em trazer uma verdade plena sobre o teu coração. Muitos querem direção. Jesus Cristo disse: quando vier o Espírito, Ele vos conduzirá. Ele vos conduzirá à verdade. Ele vai conduzir-vos à verdade. Sabem, quando eu olho para vocês hoje, igual a Maria uma vez perguntou para o anjo como é possível isso acontecer. Quando eu penso na história e no propósito por que a igreja foi estabelecida, eu realmente faço essas muitas questões. Como? Eu faço essas questões. Senhor, isso aqui como é que vai acontecer? Nós já conhecemos essa palavra de cor. Jesus Cristo disse: sobre essa pedra edificarei a minha igreja e os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Eu pergunto assim: como isso vai acontecer? Como é possível nós termos hoje em dia uma igreja que os portões do inferno não prevaleçam contra ela? Vocês acham que realmente nós temos hoje uma igreja que os portões do inferno não prevalecem contra ela? Olhem para nós como igreja. É como se o próprio anjo estivesse a nos dizer aqui agora: vocês são uma igreja que os portões do inferno não vão prevalecer contra vocês. Agora, olha quantos fracos, desanimados estão entre nós agora. Olha quantos fracos, desanimados. São esses que Jesus Cristo disse que vão romper os portões do inferno, esses? Eu pergunto, como Maria perguntou: Senhor, essa palavra será que ficou no tempo?
como é que ela vai se cumprir nos meus dias? Como é que nós vamos poder ter uma igreja aqui no inferno? Porque até agora não estamos a lutar para defender as mulheres, os homens estão a vir na igreja, estão a ser dominados pelo inferno. E há uma palavra na Bíblia que diz que o inferno é que não vai, os portões é que não vão conseguir ficar parados e abertos. Mas o que está a acontecer aqui agora é que nós é que estamos a tentar fechar as portas da igreja. É uma grande lástima, é uma grande vergonha. Nós é que estamos a tentar fechar as portas da igreja para o mal não entrar dentro da igreja. É uma coisa controversa que está a acontecer atualmente. Eu pergunto sempre ao Senhor, como vai acontecer isso? Como é que isso vai acontecer? Jesus Cristo, o Senhor Jeová disse, chegará um dia em que todos conhecerão a Ele. Eu pergunto, Senhor, não é bem complicado isso, será? Olha quantos duros. O coração dos homens está muito longe de serem um só com o Senhor e um só com os outros irmãos. Estão longe os corações dos homens. Como isso é possível? E a única resposta que eu tenho é essa que eu prego para vocês nessa manhã. No poder do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? No poder do Espírito Santo. Eu, como evangelista, há uma palavra que realmente me chocou quando eu li, eu ouvi ainda na noite de ontem, enquanto eu me preparava. Diz o seguinte: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos deste mundo vieram a ser do nosso Deus e do seu Cristo, e Ele reinará para sempre. Agora, olhe para mim numa coisa. A Bíblia de forma categórica está a falar que os reinos deste mundo, ele não está a referir aos reinos celestes, ele está a referir aos reinos deste. Quais são os reinos desse mundo? Eu coloco feitiçaria, é o reino deste mundo. O curandeirismo são reinos deste mundo. As potestades são reinos deste mundo. A Bíblia está a dizer que os reinos vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos a dizer que agora nenhum feiticeiro, nenhum curandeiro tem um reino legítimo na terra, porque agora vieram a pertencer a quem? Ao Senhor Jesus. Eu fiquei chocado quando eu li isso. Eu realmente disse, não é possível. Não é possível que agora esteja a dizer que os reinos do mundo, não os celestes, o reino do mundo, eles vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu pergunto, Senhor, será que nós como igreja agora, lá onde eu prego bastante, na comunidade do Senhor Jesus Cristo, nós temos agora uma igreja, um povo capaz de sujeitar os reinos do mundo para o reino do reino de Deus? Nós temos agora um reino celeste entre nós, a igreja, capaz de sujeitar os reinos do mundo ao reino celeste? Vocês estão a sonhar todos os dias, a dizer que estão a ser avisados por feiticeiros nas vossas casas e vocês têm sido encontrados por esses feiticeiros. Eles entram, conseguem vos dormir, eles conseguem vos atazanar a vida, sabendo que temos o Espírito Santo ao nosso redor. Vocês são as pessoas que realmente dizem que estão a ser amarrados de forma hereditária com espíritos sobre vocês, mas tem falado que pertence ao corpo de Cristo. Sobre o corpo de Cristo pousa o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E eu pergunto, essa é a igreja que vai sujeitar os reinos desse mundo ao reino de Deus? Essa é a igreja? Se for essa que é sequíssima, não, ela não será essa que vai sujeitar os reinos desse mundo ao reino celeste. Mas se o Espírito Santo, se o poder do Espírito Santo, ele vier sobre nós, Sara conseguiu conceber, Maria conseguiu conceber, nós também seremos tornados seres resplandecentes, seres que são morada do Altíssimo. Você já foi batizado com o Espírito Santo? Você já foi selado pelo Espírito Santo? Você conhece alguém que te guie a toda a verdade? Alguém que te convença dos seus erros? Quantos estão aqui que continuam errando e até agora nem descobrem que estão a errar? Ele está muito longe de muitos de vocês estão aqui que quando continuam no mesmo erro. Eu diria, você realmente, vamos dizer, você passeia a tua espiritualidade sobre que base? Conhece a Ele? Você conhece realmente o Espírito Santo?
Eu estou falando agora sobre um milagre, um poder que o Espírito traz sobre o homem quando ele começa a ser visitado por ele passa a possuir poder. Nada e ninguém faz nada sem o Espírito Santo em toda a Sagrada Escritura. Ninguém! Ele não veio em Atos capítulo 2, o Espírito Santo. O Espírito Santo não veio quando os apóstolos foram batizados. Não. Nós lemos nessa manhã que ele veio sobre Maria. Ele veio sobre Maria. Ele deu poder. Vocês não veem que nós estamos como ossos secos? Ele veio sobre Maria e deu vida a ela e realmente trouxe algo sobrenatural. Antigamente ser cristão tinha a ver com viver experiências sobrenaturais. Hoje em dia, a maior parte de nós estamos aqui, somos os cristãos apenas por letra. Não temos nenhuma experiência sobrenatural, divina. Não somos testemunhas. Assim como Paulo pregava, dizendo o seguinte: eu vi Jesus Cristo ressuscitado, apedrejavam ele, perseguiam a ele. Agora, se aparecesse alguém pregando e dizendo que eu vi Jesus Cristo ressuscitado, você chamará esse homem de herege? Paulo disse... Ele não foi aceito em muitas igrejas porque ele afirmou ter visto Jesus Cristo, porque tinha o mesmo Espírito. Tinham experiências sobrenaturais, mas estavam lá os judeus, que agora são os cristãos, os judeus, muito apegados às letras, mas que não conhecem o poder que tem as próprias Escrituras quando o Espírito Santo vem sobre elas. Não conhecem. Quando eu vi a casa de oração, eu fui dito qual é o nome da nossa igreja, a ICGC, e sobre quantas pessoas um dia eu ainda irei pregar nessa vida. Uma coisa que eu questionei para Deus foi: como isso vai ser possível? Como eu conseguirei falar? E a única resposta que eu tive foi que o Espírito falaria através de mim. E o nome estava lá. Eu falei isso para várias pessoas aqui nesse lugar, que eu não pesquisei na internet o nome da igreja. Não comecei a desenhar rabiscos. E eu perguntava como que se prega, como é que se evangeliza a moda antiga. O Espírito através do homem fala. Vocês sabiam disso? Todo homem que é batizado com o Espírito Santo não é mais ele quem fala é o Espírito Santo. Vocês sabiam disso? Passam a saber a partir de agora. Todo homem que foi batizado pelo Espírito não fala mais por si. É pelo Espírito quem fala. Jesus Cristo disse aos apóstolos: quando vos levarem ao tribunal, não tenham medo, não tenham nem sequer nenhum cuidado de querer ver o que é que vocês vão falar no momento. Mas naquele momento que vos vier para falar, falem. Porque quem estará falando naquele momento é o Espírito dentro de vocês. É o Espírito que está em vós. Uma outra questão. Como é que eu consegui falar aqui anos atrás, quando todo mundo estava aqui dentro da igreja, que eu seria abandonado por pessoas? Aconteceu. Como é que eu consegui falar isso? É a coisa mais estranha que podia acontecer. E mesmo agora eu estou falando novamente, ainda serei abandonado. Ainda serei deixado. Como é que tudo aconteceu e nem tive nenhum relatório de nada? Simplesmente a palavra foi: vou ser deixado, vou ser traído em breve. Fui ou não fui? Não fomos abandonados? Não fomos. Ainda vamos ser. Não tive nenhum sonho. Estou falando. Eu estive falando, inclusive, na quarta-feira, quando algumas pessoas estavam aqui, eu disse, naquele dia que eu estava aí a gritar que alguém se tem algo que trouxe na pasta, traz aqui à frente. Muita gente acreditava que esse homem está maluco. Foi no domingo, não é verdade? E muita gente acha que duvidaram que realmente tinha alguém que entrou aqui na igreja com alguma coisa. Só depois do culto é que a pessoa se pronunciou do que havia trago aqui. Muitos estão aqui nesse lugar ainda vão abandonar-nos. Eu estou a aproveitar e falar isso com tristeza. Quando o Espírito entra em nós, é por isso que a fé não é realmente uma coisa que quando o homem que tem, a pessoa que tem a fé, não é que necessariamente ela usa a fé dela. Mas é como se a fé dela o conduzisse, se movesse. É a mesma dimensão do Espírito Santo. Ele é quem se move, ele é quem declara, ele é quem fala. Não é o homem quem está a falar, é o Espírito quem está a falar.
E eu vos faria essa questão. Vocês realmente não olham como uma obra sobrenatural você ter um espírito afado dentro de si? E eu descobri uma coisa realmente interessante. Quando alguém clama, Deus! Ela clama Deus, ela chama o nome de Deus. Segundo as Escrituras, o Espírito entra no homem e responde o homem de dentro do homem. O Espírito entra no homem. Paulo disse isso. Deus enviou o Espírito do seu Filho aos nossos corações. A quem agora, o que ele agora clama dizendo, Abba, Pai. Quem clama? Não é o homem. Quem clama é o Espírito que está dentro do homem. Paulo falou sobre isso em Gálatas 4:6. Ele enviou um Espírito para dentro dos corações, para que quando o homem, ele falar, ele clamar dizendo, Abba, Pai, não é ele quem está a falar, é o Espírito Santo. Eu estou pregando dessa maneira porque eu acho que deve ter pregado dessa forma muito tempo atrás para vocês. A igreja move-se no poder do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Ela move-se no poder do Espírito Santo. Que maravilha, meu amado irmão. O Espírito falar de dentro do homem. O que diz a Bíblia? Atos capítulo 2, o que diz a Bíblia? Todos falavam conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Não era eles quem falavam, era o segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Era o Espírito que estava a se mover. Era o Espírito que estava a mover-se. Era conforme o Espírito estava a falar. Eles falavam. Eles movimentavam-se segundo o Espírito. Ele movia-se. Vocês lembram do que eu preguei sobre vocês, sobre Ezequiel na quinta-feira aqui? Por favor, eu não quero trazer recordações daquilo. Foi maravilhoso. Mas lembrem, sem o Espírito não temos capacidade de ir a nenhum lugar. Se você está aqui agora me diz o seguinte, olha, eu estou aqui, irmão, assim, tenho uma boa vontade de fazer parte da igreja. Se não tiver o Espírito, minha irmã, tua boa vontade não vai nos ajudar. Você precisa de algo mais vivo, o mesmo Espírito. Você precisa disso. Você precisa do mesmo Espírito dentro de si. Quem sabe ele agora entra em nós, entra em si nesse momento. Eu estou vos falando agora sobre a necessidade e o grande poder que ele faz no homem. Ele transforma esse homem. O Espírito Santo faz um trabalho extraordinário. Muitos são aqui nesse lugar. Não tem nenhuma virtude, não tem nenhuma coisa boa em vós. Neste momento que eu estou falando convosco, o Espírito Santo, ele torna aqueles que não são em alguma coisa quando os batiza. Você pode estar tão desinteressado com o que eu estou falando consigo nessa manhã, mas acreditem que eu estou falando apenas da resposta das maiores questões que vocês têm levantado. Vocês sofrem por não conhecer o poder do Espírito Santo. Só isso. Não há mais outra coisa que possa neste momento ser a grande causa. Amém, meus irmãos? Você hoje precisa de fazer uma coisa. Se vai fazer parte do corpo de Cristo, ou se está morto, se você quer inclusive ter a sua vida ganhando luz, ganhando ela resplandecendo, o único ser capaz de fazer isso em si é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E você precisa deixar ele te encher. Você precisa de deixar ele de facto entrar no seu coração. Ele entrar no seu próprio íntimo. E eu louvo a Deus por causa disso, porque eu acredito que no domingo passado, se não me engano, eu preguei sobre a autoridade das Escrituras. E hoje eu estou falando sobre uma promessa agora. Domingo nós falamos sobre a autoridade das Escrituras, meus amados irmãos, falando que elas se cumprem por quanto Deus é quem falou, Deus é quem inspirou. Eu estou pregando agora sobre uma promessa. Faz parte das Escrituras. Ela não vai falhar. Se existem homens e mulheres que possam atentar atualmente hoje para o grande Espírito Santo que Ele quer fazer em trabalho em vosso coração. Eis a necessidade em que eu vos digo que não vai te ajudar. Você realmente levantar gritos vazios. Muitos gritam. Vocês já perceberam que muitos gritam quando estão a orar, mas o coração está vazio. Não tem Espírito em vós. Falta convicção nos vossos seres. É preciso se esvaziar para ser cheio do Espírito Santo. É preciso abrir o teu coração. É uma promessa, não sou eu o primeiro que estou a pregar sobre isso. É uma promessa, o Espírito Santo sobre o homem.
Vocês sabiam, o Espírito Santo está vivo. Amém? Eu estou falando de todas as áreas possíveis. Eu fiquei também agradecido a Deus quando eu ainda sei que há pessoas que ainda estão com corações sensíveis para o mover do Espírito Santo. Esta casa de oração, muitos vocês estão aqui há muito tempo comigo, sabem que alguns tinham aprendido, não porque eu falei, mas porque vivenciaram experiências de pessoas que quando chegavam aqui, não precisava nós falarmos nada, acontecia algo só por pisar nesse lugar. Não porque o lugar é tão especial. Acreditamos que a casa de oração é cheia do Espírito. O Espírito abunda naquele lugar. Você pode estar neste momento no mesmo lugar em que o Espírito Santo está a ser da mesma forma que você entrou. Deixa-me falar sobre isso. Eu acredito que isso também será testemunha. Vocês são antigos, também um reforço para ela. Eu estive a conversar com a irmã Kátia. Foi na quinta-feira que nós falamos, irmã Kátia. Ela me contou que ela chegou aqui, ela tem simplesmente 2 semanas ou 3 semanas de namoro. São 3 semanas. Ela fala que no primeiro dia que ela chegou aqui, ninguém orou por ela. Ela chegou aqui, tinha um problema no pé dela, que ela nunca, que não saía, não largava ela. Ela disse logo que chegou aqui dentro, meio que algo estava puxado, que ela estava a sentir. Ela levou a mão dela, pegou e tirou como se estivesse a tirar alguma folha. E a dor desapareceu. Você acreditaria que isso acontece nesse lugar? Você acreditaria que esse tipo de manifestações pode acontecer? Vocês sofrem por não conhecer o poder do Espírito Santo. Quem era Pedro? Um homem analfabeto que não sabia nem escrever nem ler. O que você o vê a fazer quando no Atos dos Apóstolos? Levantar, dar um sermão gigante no poder do Espírito Santo. É isso que você vê lá. Você vê um homem cheio do Espírito Santo. As dificuldades, o tempo que ele levaria para estudar, ele foi reduzido em um instante. O Espírito Santo entrou dentro dele. Eu quero terminar, eu quero orar convosco. Sabe o que significa fé? Na noite de ontem, quando eu estive a ler, a fé é semelhante a uma criança aceitar se colocar de pé diante do seu pai. E eu descobri uma coisa muito interessante quando eu escrevi essa passagem, porque eu vi uma imagem. Quando um pai fica diante do filho dele assim, a criança estende as suas mãos e até aquilo que ela não consegue fazer, ela quer tentar fazer naquele momento, querendo como se estivesse a querer levantar-se. E eu percebi que a maior parte das pessoas que são curadas, paralíticos que eram levantados, só precisavam de ver em Jesus como se fosse um pai que era capaz de fazer tudo naquele momento. Estendiam as mãos e queriam levantar, levantavam. Eles acreditavam, porque era o pai deles a estender a mão para eles. Nem lhes havia tocado, ele apenas estendia as mãos. E o filho apenas levanta-se. Isso chama-se fé. Eu me colocar em uma situação de eu aceitar ficar de pé, só porque meu pai estendeu a mão. Eu vou ficar de pé. E naquele momento eu estou falando agora sobre... Quando eu falo sobre o Espírito Santo de batizar, você acredita que precisa de fazer uma oração de 20 minutos a 1 hora de tempo? É preciso fé, como uma fé singela como de uma criança. Aceitar. Apenas aceitar. Eu, inclusive, descobri que o demônio, a coisa que ele faz com as pessoas que estão atualmente em condições de serem paralíticos, cegos, não conseguem levantar, os demônios colocam nelas medo para não se levantar. Elas estão com medo de se levantar. Enquanto o demônio coloca medo a pessoa para não levantar-se, o Espírito Santo ele dá confiança ao homem, diz o seguinte: levanta, fique de pé agora. Eu digo isso com aquilo que Deus disse para Davi: abre a tua boca e eu a encherei. Abre apenas a tua boca, eu a encherei. Salmo 51, 10. 81, 10. Abra a tua boca e eu encherei. A minha fé nessa manhã sobre o Espírito Santo tem muito apenas a ver com o meu crer, com o meu aceitar. Eu perguntaria para você nessa manhã: você crê no poder do Espírito Santo e você quer que esse poder venha sobre ti?
Você realmente acredita no poder que o Espírito Santo tem? Hoje eu estou falando para pessoas que talvez estão há muitos anos a buscarem, mas talvez só precisam de entender o que eu falei hoje. Sem o Espírito você não vai viver espiritualmente. Seja como uma criança agora, como quem coloca-se de pé e diz o seguinte: eu aceito. Eu agora estou diante do Senhor. Eu me coloco diante do seu Espírito. Vem agora. Conforme falamos na quinta-feira, Ele está ao nosso redor. Você precisa do Espírito Santo na sua vida. Você está muito abatido. Você anda com muito medo, inseguro do que você tem feito. O Espírito Santo traz convicção sobre o homem. Se você o deseja, não me importa o que você estiver a pensar no dia de hoje, isso eu consigo. Apenas eu creio que nessa manhã, aqueles que são batizados serão fortalecidos. Eu sinto que há muitos que não prestam atenção nisso. Há pessoas que aproximam-me e dizem que eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Por que nós temos que orar para duvidar se foi batizado ou não? Eu já vi membros, já viram até comigo dizer o seguinte: eu agora já sou batizado com o Espírito Santo, pastor. Eu fico tão feliz em ouvir isso, porque eu vejo uma convicção que eu não vejo em muitas pessoas. Não tem convicção. Amém? E o demônio está ali a falar consigo, está ali a falar consigo, está ali a falar consigo. E as pessoas estão a receber convicção. O Espírito está a fazer o trabalho. Nessa noite, nesta manhã, nesta tarde, não importando aonde quer que nós estejamos, em qualquer parte do mundo, qualquer lado em que nós estejamos nesse momento, nós só precisamos de saber que o Espírito Santo está movendo-se. Ele está movendo-se. E a tua condição não é a mais pior de todas. Um dia esse céu e terra que você elogia eram sem forma e vazia. Um dia a terra era sem forma e vazia. Diz a minha Bíblia que Deus disse: haja luz. O Espírito prontamente ia agir. E veja só que lindo céu e terra nós temos agora, no poder do Espírito Santo. Amém? Se você hoje puder apenas abrir o teu coração, aceitar isso, você será batizado nessa manhã com o Senhor Espírito Santo. É gratuito, não se paga nada. É realmente necessário você estar com o coração todo esvaziado e você crer nele. O Espírito virá sobre si. E ninguém mais poderá talvez duvidar disso, a não ser você mesmo. Você que pode duvidar, você que pode ter medo. Miqueias disse assim, para poder terminar. Miqueias disse o seguinte: os que sonham falham, os que profetizam são envergonhados, mas eu estou cheio do Espírito, estou cheio do poder do Espírito do Senhor para proclamar a justiça de Deus na terra. Miqueias 3:8. Eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, no nome de Jesus Cristo.